Senhores, bom dia para vocês. Olha só, na aula passada a gente discutiu um pouquinho sobre operações com números racionais, números reais no caso. Eu vi que vocês sentiram bastante dificuldade naquelas raízes quadradas, até que vocês viram como eu resolvi, acho que começaram a achar um pouquinho mais fácil, né? Tem que lembrar sempre dessas propriedades de raiz para não confundir, não errar, não se perder nos cálculos, certo? Para a avaliação de vocês, um dos conteúdos além de números racionais vai ser a área das figuras planas, beleza? Então, para isso, na aula de hoje a gente vai discutir todas as figuras planas que vocês estudaram, beleza? Todas elas. Vale relembrar o seguinte, que toda aquela parte de angulação também vocês precisam saber, tá? Nesse primeiro momento a gente vai discutir as áreas, para na próxima aula a gente discutir os ângulos, beleza? E finalizar nossa revisão, tá? Então, para a prova de vocês, nessa que vocês vão fazer semana que vem, vai cair áreas, vai cair um pouquinho de ângulo e vai cair um pouquinho de operações com números racionais, certo? Nesse momento, vamos para áreas, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só falar, perguntar que eu tô aqui para esclarecer para vocês. Daí, a primeira figura geométrica que vocês vão estar conhecendo é o quadrado. Vocês já conhecem, né? O que é um quadrado? É uma figura geométrica com 4 lados e elas possuem todos ângulos retos. O que é mesmo ângulo reto? Vocês lembram? Ângulo reto é um ângulo de 90 graus, beleza? Vamos lá, o que é que se caracteriza um quadrado? Um quadrado é caracterizado por ter todos os seus 4 lados iguais. Então aqui mede L, aqui mede L, L e L. Beleza? Como é que eu calculo a área de um quadrado? Certo? Então sempre, a área de um quadrado vai ser o lado vezes o lado. Ou seja, L ao quadrado. Então sempre que eu falar em quadrado, você vai lembrar que a área é L ao quadrado. Professor, me dá um exemplo? Se esse lado aqui valesse 2 centímetros, certo? 2 centímetros. Quem seria a área? Só fazer as continhas. A área vai ser quem? 2 ao quê? Ao quadrado. Que L, né? 2. 2 ao quadrado. Então a área vai ser 4 centímetros quadrado. Beleza? Só fiz elevar o 2 ao quadrado. Se fosse 3, seria 3 ao quadrado. Que seria 3 vezes 3, 9. E assim sucessivamente. Beleza? Então, ó, pensou em quadrado, pensou em 4 lados iguais, todos ângulos retos, ângulos de quê? 90 graus. Sensacional. A próxima figura geométrica vai ser o trapézio. Vocês lembram o que é um trapézio? Pô, o trapézio é essa figurinha aqui, feinha que vocês estão vendo. Ela é característica pelo quê? Por uma base menor, que eu vou chamar de Bzinho, certo? Essa parte aqui de baixo, inferior, eu vou chamar de base maior, ou Bzão. E isso aqui, uma altura. Essa altura eu vou chamar de altura H. Então quem vai ser a área do trapézio? Sempre, a área do trapézio vai ser o que? Bzão, base maior, mais base menor, vezes altura, dividido por 2, certo? Sempre a área de um trapézio vai ser Bzão vezes Bzinho, Bzão mais Bzinho vezes altura, dividido por 2. Agora veja só. Se eu dissesse para vocês que o meu Bzinho vale 2 e o meu Bzão vale 4 e minha altura vale 2, quem seria a minha área? Não era só substituir, pessoal. A área ia ser quem? Bzão é 4, Bzinho 2, altura 2, dividido por 2. Então, de cabeça ia ter o quê? 4 mais 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 dividido por 2, 6. 6 o quê? Centímetros quadrados. Beleza? Bastou o que? Só substituir na equaçãozinha da área, do mesmo jeito que foi no quadrado, certo? O quadrado é L ao quadrado, trapézio é base maior mais base menor vezes altura, dividido por 2. Ok? Alguma dúvida em quadrado e trapézio? Se tiver, pausa esse vídeo e me pergunta. Tico, teco, tico, teco, tico, teco. Vamos lá. Próxima figura geométrica, certo? Então a próxima figura geométrica vai ser o triângulo. O triângulo é característico por quê? Por uma base, certo? Chamada de B, e uma altura H, certo? Observe que essa altura divide o triângulo em duas partes, beleza? Então a área de um triângulo sempre vai ser o quê? Base vezes altura dividido por 2. Sempre base vezes altura dividido por 2. Viu um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Esse ângulo entre a altura e a base vai ser o quê? Um ângulo reto. Aqui nos textos vão ter outros tipos de ângulos, que aí vai depender se ele é agudo, se ele é obtuso, certo? Se ele é reto, dependendo de cada tipo de ângulo que a gente esteja falando. Mas nesse caso a gente não sabe que ângulo é.
Então vamos lá, a área do triângulo sempre vai ser base vezes altura dividido por 2, beleza? Professor, se eu falo para o senhor o seguinte, a pirâmide do Egito é um triângulo, um dos lados dela é um triângulo, certo? Certo, um dos lados dela é um triângulo, mas ela não é um triângulo, ela é uma pirâmide, certo? Se um dos lados dela é um triângulo, aí o cara foi medir o chão da pirâmide, o seguinte, que esse chão, a base dela, media 5 metros, certo? E ela tinha uma altura de 11 metros de altura, certo? Então a pirâmide do Egito, lá um dos lados media 11 de base, 11 de altura e 5 de base, beleza? Aí o cara lá perguntou, poxa, qual é a área desse triângulo? Pô, facinho, é só lembrar o professor de matemática diz o seguinte, que a área é quem? É base vezes altura dividido por 2. Se você mediu e deu 5 metros de base e a altura é 11, é fácil, é só multiplicar 5 vezes 11, que dá quanto? 5 vezes 11, 55. 55 dividido por 2. Só fazer a continha aqui, ó. 55 dividido por 2 dá quanto? 2 vezes 2, 4 para 5, 1. Baixa o 15. 2 vezes 6, 12. Ainda falta muito. 2 vezes 7, 14. Para 15, 1. Baixa uma vírgulazinha aqui e pega um zero emprestado. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Então a área foi quem? 27,5 metros quadrados. Então a área da pirâmide é 27,5 metros quadrados, beleza? Ó, basta identificar quem era a base e quem era a altura. Pô, professor, sempre vai ser assim fácil? Sempre, cara, sempre é facinho. O que eu posso dificultar é o seguinte, eu posso dizer pra vocês, eu dou a área pra vocês me dizerem quem é a base, ou senão quem é a altura. Aí a fórmula é a mesma, só vai mudar a ordem de preferência dos cálculos. Mas a ideia é sempre a mesma. Nas questões que eu vou mandar para vocês fazerem, vocês vão ver que vai alternar um pouquinho, tá? Mas vamos lá, a próxima figura geométrica vai ser o retângulo, certo? Retângulo. O que é que o retângulo tem? O retângulo, como quadrado, ele tem ângulos retos também, pô. Ele tem ângulos retos. Esses ângulos retos valem quanto? 90 graus, professor. Show de bola, vocês são muito inteligentes. Tá vendo o que eu disse? Logo na primeira aula. Que eu só ouvi coisas boas de vocês que são nerds. É a turma mais nerd que eu tenho. Então vamos continuar aqui, ó. Então, se eu tenho um retângulo, eu vou ter o quê? Uma base e uma altura. Quem vai ser a área disso? Professor, uma moleza. A área do retângulo, claramente eu sei que é base vezes altura. Acabou. Show. É base vezes alturas mesmo, exato. Então, ó, se eu sei que a área do retângulo é base vezes altura, o que é que eu posso relacionar ao retângulo? Pensa o seguinte, vamos agora um momento histórico. Vamos pensar um pouquinho sobre história. Vamos pensar na Mesopotâmia. Lembra a característica da Mesopotâmia? Terra entre rios. Eles faziam muita plantação. As plantações dele eram propositalmente retangulares. Por quê? Porque eles conseguiam ter uma maior área e uma maior produtividade em cima disso. Então imagina que eu resolvi perguntar para vocês qual é o tamanho de um hectare lá de uma plantação que vocês estão fazendo. Aí eu digo que ele tem uma base ou largura, tá? Pode ser também chamado de largura, de 12 metros. E ele tem uma espessura ou uma altura, certo? Depende de como vocês estejam enxergando esse retângulo, de 6 metros. Então, quem é a área dessa plantação? A área vai ser fácil, pessoal. A área, né? Quem? Né? Base vezes altura. Pô, então o cara lá da Mesopotâmia só precisava saber que a base era 12, que a altura era 6 e multiplicar. 2 vezes 6, 12, vai 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. Então, ó, 72 metros quadrados. Show, viu? Uma moleza. Fácil, fácil, fácil. Eu não aceito que vocês errem uma questão de retângulo na prova, porque é muito fácil. Mais fácil que só se você roubar um doce de uma criança. E ainda acho que é difícil, porque tem umas crianças que seguram o pirulito e você não tira nem com a bexiga da boca deles. Eu já tentei e fracassei. Vamos lá. Então, ó, a gente viu quadrado, trapézio, triângulo, retângulo. E agora vamos falar do nosso losango. O que é que o losango tem de diferente? Pô, o losango parece um quadrado assim, né? Se você depende do ângulo que você vê, cortado ao meio. Mas não, esses cortes nos meios aqui é chamado diagonal, tá? Onde essa aqui maiorzinha é chamada diagonal maior e essa menorzinha diagonal menor, Dzão, Dzinho, certo?
A área de um losango sempre vai ser o quê? Ó? Dzão vezes Dzinho dividido por 2, certo? Sempre Dzão vezes Dzinho dividido por 2. E aí é o mesmo esquema. Eu posso perguntar para vocês, qual é a área de um losango onde Dzão vale 4 centímetros e Dzinho 3 centímetros? Vocês vão fazer a conta. A área é quem? Dzão é quanto? 4. Dzinho é 3, dividido por 2. A área vai ser quem? 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 2. 12 por 2, 6 o quê? 6 centímetros quadrados. Certo? Sempre nesse sentido. Beleza? Então a gente viu, ó, quadrado, trapézio, triângulo, retângulo, losango. E agora vamos ver o círculo, certo? Quem lembra a área de um círculo? Vamos lá, um minuto para vocês pensarem. A área do círculo, quem lembra? Isso mesmo. A área do círculo é o quê? πr ao quadrado. Pô, a área do círculo é πr ao quadrado. Quem é π? Π vale quanto? 3,14, beleza? Sempre por via dos cálculos, quando vocês forem fazer os cálculos, você deixa 3,14. Ou deixa π mesmo, não precisa multiplicar. Depende muito de como a questão seja pedida. Se pedir para multiplicar, π vale 3,14. Se não pedir, deixa em função do r. Então veja só, se eu digo para você que uma circunferência, lembra dos elementos da circunferência? Uma circunferência além de raio tem o que? Diâmetro. O diâmetro é o que? Essa distância aqui de uma borda a outra. Isso aqui seria o diâmetro, certo? E o raio é quem? Metade do diâmetro. Se eu digo que um círculo, o diâmetro mede 6 metros, certo? Quem é a área? Pô, o diâmetro mede 6 metros, mas a área é πr ao quadrado, não tem diâmetro. Então quem vai ser minha área? Pô, aí eu saco, no 7º ano, o professor de matemática me disse o seguinte, que o raio é o diâmetro dividido por 2. O professor de matemática era muito esperto, me ensinou isso e eu me liguei agora. Então quem é o diâmetro? É 6, certo? Dividido por 2, que vai dar 3 metros, certo? Então, ó, o raio, 3 metros. Agora eu tenho raio, então agora eu consigo descobrir quem é minha área. Minha área é quem? É πr ao quadrado. A área vai ser quem? π vezes 3 ao quadrado. A área vai ser quem? 3 vezes 3, 9. 9 π metros quadrados. Ok? Só deixar assim, bonitinho. 9 π metros quadrados. Ok? E por fim, o último elemento é o paralelogramo. O paralelogramo é tipo um retângulo, um quadradinho, só que ele está meio torto, certo? Essa tortuosidade dele é só para expressar os ângulos. O que eu caracterizo um paralelogramo? O paralelogramo não possui ângulos retos, beleza? Mas a área é a mesma do retângulo. Então eu vou ter uma altura, vou ter uma base. A área vai ser quem? Base vezes altura. Assim, facinho, de boas. Beleza? E a mesma coisa, se eu definir que a base é 4 e a altura é 6, quem vai ser minha área? A área vai ser quem? 4 vezes 6. 4 vezes 6 é quem? 6 vezes 6, 2 vezes 6, 12. 18, 24. 24 o quê? Centímetros quadrados, certo? Ó, só foi observando isso. Note o seguinte, que essas unidades de medida que eu estou botando no final, ó, centímetros quadrado, metro quadrado, centímetro, metro, depende muito da questão, tá? Umas questões dá em metro, outras questões dá em centímetro, mas a ideia é vocês entenderem isso, beleza? Então, ó, nesse momento vocês conseguiram ver a área de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 figuras geométricas. Agora vamos praticar. Estou mandando para vocês, ao final desse vídeo, uma lista de exercícios para vocês fazerem, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição para tirar.